Graça e paz a todos que amam a verdade. Hoje, a mensagem que eu estou trazendo aqui, nós vamos estar falando hoje sobre a obra do selamento. Quando foi que começou a obra do selamento? Isso é muito sério, muita gente não sabe. Está levando uma vida... o selamento vai acontecer quando sair o decreto dominical... Vai começar ali, lá para frente. Não, ali vai ser a obra que Satanás vai usar para selar os adoradores da besta. Mas quando começou o selamento do povo de Deus, quando foi? Já começou e muita gente não sabe. A obra do selamento começou em 1844. No período do clamor da meia-noite. O que significa o clamor da meia-noite? Muita gente não sabe nem o que é isso. O clamor da meia-noite representa a vinda do noivo ao lugar santíssimo, logo após o término das 2.300 tardes e manhãs. E isso ocorreu em 1844. Em 1844 foi quando Jesus ele tinha terminado o lugar, ele estava no lugar santo. Enquanto ele estava no lugar santo, ele estava fazendo a meditação dele. Enquanto ele não terminou a meditação, ele não poderia ir para o lugar santo do santuário. Mas quando terminou a meditação, exatamente no ano de 1844, ele foi para o lugar santíssimo do santuário. É lá que se encontra o trono de Deus e a arca da aliança, que contém os 10 mandamentos. Claro, o trono de Deus é todo o santuário ali celestial, é todo o santuário. Mas estou falando que tem a parte santa e a santíssima. Mas Jesus foi para a parte santíssima em 1844. Então, o sábado, a lei de Deus, que no período da Idade Média, a Bíblia era um dos livros proibido pelo Papa, que não era permitido que se pregasse a palavra de Deus livremente. Não era permitido. Então, os albigenses, os ignotes, os valdenses, vários, se foram pegando, lendo a Bíblia, foram mortos, porque não eram permitidos, no período da Idade Média, estar com a Bíblia aberta. Então, quando chega em 1844, um pouquinho antes, em 1798, foi quando caiu a supremacia papal, e a palavra de Deus ficou livre. Mas, especificamente, em 1844, foi quando começou a obra do selamento. A purificação do santuário celestial, o juízo celestial e também a obra do selamento. Tanto é que a mensagem do terceiro anjo, as tríplices mensagens angélicas, elas começaram a ser anunciadas no mundo a partir de 1844. E Ellen White afirma que todos que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo serão ressuscitados antes da ressurreição geral. Serão ressuscitados na ressurreição especial, com corpos glorificados. E o espírito de profecia fala, vou mostrar aqui para vocês, no espírito de profecia, porque o espírito de profecia é o espírito de Cristo, nós temos que crer na Bíblia e no espírito de profecia. E o espírito de profecia informa que todos aqueles que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo faz parte dos 144 mil. Mas não pode? Os 144 mil é só os vivos do tempo do fim? Claro. Os 144 mil, Deus chama de primícias. Está em Apocalipse 14:4. Por que é primícias? Porque é um grupo separado para Deus executar uma obra aqui na terra. As tríplices mensagens angélicas serão apresentadas ao mundo. A última mensagem a ser pregada no mundo, que é a última mensagem de salvação, são as tríplices mensagens angélicas. E serão apresentadas essas mensagens pelos 144 mil. Porque nesse período, a igreja, todas as igrejas,
estarão com as portas fechadas. Só vai ter uma única igreja na terra que vai estar com a porta aberta, que é a igreja de Roma. Então haverá um confronto contra o povo de Deus. Mas Deus tem uma tropa de elite que ele já vem preparando há muito tempo essas pessoas. Tanto é que ele tem um cântico diferente dos demais. Apocalipse 14:2 fala que ele tem um cântico diferente. Esse cântico representa as experiências que eles têm com Jesus, que só ele e Jesus sabem dessa experiência. São provados, passam por muitas dificuldades, mas são a tropa de elite para concluir a obra do Evangelho no tempo do fim. Por isso que Deus chama de primícias. Primícias são um grupo que Deus vai separar, esse grupo dos 144 mil, para proclamar a tríplice mensagem angélica. E são esse grupo que vai trazer a grande multidão que está em Babilônia. Quando Deus diz em Apocalipse 18:4, sai dela, povo meu, quando Jesus fará o seu último clamor, o seu último apelo. E a mensagem está sendo apresentada no mundo através dos 144 mil. Mas o selamento dos 144 mil começou em 1844. Após ser anunciada a tríplice mensagem angélica em 1844, começou ali o selamento para o povo de Deus. Ok? Então, nós vamos provar isso na Bíblia e no espírito de profecia. Nós vamos ver isso aqui no espírito de profecia, Deus falando. Então, vamos ver aqui Apocalipse 7. Apocalipse 7, verso 1. Depois disso, vi nos 4 cantos do mundo 4 anjos em pé. Eles estavam segurando os 4 ventos da terra, a fim de que nenhum vento soprasse sobre ela, nem sobre o mar, nem sobre nenhuma árvore. Ok. Aqui em Apocalipse 7, verso 1, está se falando que Deus colocou 4 anjos para reter os ventos. Vento significa destruição, guerra, muitas dificuldades, muitos problemas, mais do que já estamos vendo aí, né? Então, quando Deus tirar esses 4 anjos daí, a terra vai ficar uma coisa terrível, que já está. Mas imagine quando ele tirar esses 4 anjos aí, que está segurando os ventos. Por que ele não tirou ainda? Porque o povo de Deus ainda não foram selados. Então, enquanto o povo de Deus não for selado, ele está colocando aí esses 4 anjos para dar uma proteção, para selar o povo de Deus. Quando se fala que colocou esses 4 anjos nos 4 cantos da terra, a terra não é quadrada, mas aqui está se referindo aos 4 pontos cardeais. O número 4 na profecia representa a totalidade, norte, sul, leste e oeste. Deus tem povo espalhado em toda a terra. Então todos precisam ouvir a mensagem de salvação. Então quando todos tomarem a sua decisão, Deus vai fechar a porta da graça. Só que tem um detalhe. Aqui está se falando, depois disso, vi os 4 anjos. Quando ele fala depois disso, aconteceu alguma coisa antes. O que foi que aconteceu antes? No capítulo 6 de Apocalipse, está falando do sexto. Está se falando do sexto selo. Está se falando do sexto selo. E o sexto selo anuncia que haverá muitas guerras, muitos problemas, muita dificuldade. E ficará difícil para as pessoas sobreviverem na terra. E o verso 6, capítulo 6, verso 17, que é o último verso, diz assim: pois já chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá aguentá-la? Em outras palavras, quem poderá ficar de pé, suportá-la? Quem? Somente aqueles que forem selados com o selo do Deus vivo. Ninguém vai resistir a essa luta aqui, porque o dragão vai usar os 2 maiores poderes contra o povo de Deus, a besta e o falso profeta. Mas Jesus, em Apocalipse 17, verso 14, fala que ele vai derrotar a besta e o falso profeta, e com ele os vencedores da besta, que são os remanescentes. Vamos dar uma olhadinha? Está aqui em Apocalipse 13, verso 18. Isso exige sabedoria. Quem é inteligente pode descobrir o que o número do monstro quer dizer, pois o número representa o nome de um ser humano
O seu número é 666. O número 6 na profecia representa número de homem. Número de homem. Agora, só que esse número 6 está sendo repetido aqui 3 vezes. 666. O que significa isso? O dragão vai usar a besta e o falso profeta no tempo do fim contra o povo de Deus. A besta representa aqui Roma e o falso profeta representa os Estados Unidos, que é a segunda besta da terra. A segunda besta é representada pela a imagem da besta. A imagem da besta representa a segunda besta, que é os Estados Unidos, que é ela que assina o decreto. O decreto dominical é assinado nos Estados Unidos e passa para todo o mundo. E Roma, que é a besta, assume o controle. Então, isso ocorrerá quando chegar o decreto dominical. Quando surgir o decreto dominical, que é a última, né? Esse decreto está para vir aí, que é a maior abominação, né, dos últimos dias, que eles vão destruir, eles vão anular a palavra de Deus da face da terra. Amós 8, verso 11 e 12, fala que eles vão anular a palavra de Deus e vão colocar um dia espúrio no lugar do santo sábado, como um dia de adoração. Então haverá uma controvérsia entre o sábado e o domingo. O sábado é representado como dia de adoração, o verdadeiro dia de adoração. E o domingo é representado como o falso dia de adoração. Eis a escolha. Então as pessoas precisam tomar as suas decisões e receber o selo do Deus vivo, que está aqui em Apocalipse 7, verso 2. Todos precisam tomar essa decisão. Deixa eu ver aqui, verso 2. Então eu vi outro anjo que subia do lado leste e que tinha na mão o sinete do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte para os 4 anjos que tinham recebido o poder de fazer estragos na terra e no mar. O anjo disse: não façam estragos na terra, nem no mar, nem nas árvores, até que marquemos com um sinete a testa dos servos do nosso Deus. Aqui no capítulo 7, verso 2, está falando do selo de Deus. Tem a marca da besta, né? Lá, e tem o selo de Deus. Então aqui está se falando, vi outro anjo que subia do lado leste. O lado leste representa a nascente do sol. E as religiões que adoram o sol, o romanismo adora o sol. Todas as religiões, o protestantismo apostatado, adoram o sol. As religiões não cristãs adoram o sol. O nome de domingo em inglês chama Sunday, quer dizer dia do sol. Então, o dia do sol era representado lá no segundo império, Medo-Pérsia, tinha uma tribo chamada Mitraísmo, que foram dali que eles adoravam. Tinha o Tamuz, né, o deus sol, filho do sol, Tamuz, que o povo adorava o deus sol. Então, o leste representa a nascente do sol. Por isso que você pode ver no livro de Ezequiel, capítulo 8, verso 16, que o povo, quando entrava na construção da igreja, era de frente para o leste. Porque quando a pessoa entra na igreja, dobra o seu joelho, para frente adorando o templo, e atrás é o leste, o nascente do sol. Nascente do sol. Só para tirar dúvida, aqui no livro de Ezequiel, capítulo 8, verso 16, eu falei, para não dizer o número errado. 8:16, deixa eu ver aqui. Depois ele me levou para o pátio interno do templo, ali perto da entrada do templo, entre o altar e o corredor. Havia uns 25 homens, estavam de costas para o templo, virado para o leste, e se curvavam até o chão, adorando o sol nascente. Ou seja, Ezequiel 8:16. O povo estava entrando no templo, dando as costas para o templo e virado para o sol, adorando o sol. Capítulo 8 de Ezequiel 16 está falando que o sol, o leste representa a nascente do sol. E nascente do sol representa também Babilônia.
é onde se encontra o povo de Deus, dentro da Babilônia. Mas existe um povo, o povo de Deus está dentro de Babilônia, mas tem um povo de Deus que ama a Deus, que ama a sua palavra, e que está na Babilônia, porque Babilônia representa todo o planeta, toda a terra aqui, estou falando do planeta Terra, toda essa terra aqui, tudo isso aqui representa uma Babilônia. Então o anjo de Deus vem para selar o seu povo, mas só que esse selamento não começa quando sai o decreto dominical. O selamento para o povo de Deus começou em 1844. Tem aqui, ó. Primeiros Escritos, página 42 e 43. Leia esses dois capítulos que você vai ver o que é que Deus está falando aqui. Então, tem um trechinho que eu marquei aqui, ó. Diz assim. Eu não vou ler tudo porque eu quero ler outra coisa aqui. Ó. Os inimigos da verdade presente, ó, os inimigos da verdade presente têm estado procurado abrir a porta do lugar santo, a qual Jesus fechou, e a fechar a porta do lugar santíssimo, que ele abriu em 1844. O que essa linguagem quer dizer? Tem muita gente que lê o que o Espírito de Profecia está falando aqui, em Primeiros Escritos, página 43, que o inimigo, ele quer fechar a porta do Santíssimo, a qual Jesus abriu, e ele quer abrir a porta do Santo, o qual Jesus fechou. O que essa linguagem quer dizer? Porque o juízo aqui, conforme o Espírito de Profecia está mostrando, foi quando Jesus terminou a sua meditação e foi para o lugar santo, santíssimo, em 1844. Então o juízo começou em 1844, não no ano 31. Porque o inimigo ensina aí, e está mostrando aqui no Espírito de Profecia, que ele quer fechar a porta do Santíssimo e quer abrir a porta do Santo, a qual Jesus já fechou. Aí fica colocando na mente das pessoas que o primeiro selo começou lá no ano 31, que o juízo começou no ano 31, mas isso aí não é a verdade de Deus, não. Isso não é a verdade de Deus. Isso é a verdade, isso é a mentira do inimigo, que ele está fazendo isso. Aí as pessoas não estudam o Espírito de Profecia, não lê. Aí fica seguindo fábulas de homem, ensinamentos de homem, como a lição da Escola Sabatina, no dia 16 de abril de 2024, falou lá que teólogos e cristãos estão desprezando a Bíblia e seguindo ensinamentos de homens. Quer dizer, o povo está seguindo uma coisa que não tem sentido, meu irmão. Aí eu estou apresentando a verdade de Cristo, aí o diabo usa alguns instrumentos de Satanás para dizer que eu estou falando mal da igreja. Pelo contrário, eu estou falando bem da igreja. Quando você fala a verdade, eu estou provando na Bíblia, no Espírito de Profecia, você está falando bem, falando a verdade, você está falando bem da igreja. Quem está falando mal da igreja são os mentirosos que estão distorcendo a Bíblia e levando o povo para perder a salvação. Porque quem está por trás de tudo isso aí é Satanás. Então, 1854 foi quando surgiu o verdadeiro sábado, porque antes o povo não conhecia o verdadeiro sábado, até 1844. De 1844 para frente, o povo seria provado, que é o ponto controverso entre o sábado e o domingo. Então isso surgiu a partir de 1844. É isso que precisamos, irmãos, ficar atentos na palavra do Senhor. Deixa eu ler aqui umas coisas. Nossa maneira de proceder determinará se receberemos o selo do Deus vivo ou seremos abatidos pelas armas destruidoras. Isso está em Testemunhos Seletos, volume 2, página 67. Em Primeiros Escritos, página 118, diz o seguinte: ele é o anjo que deve separar o trigo do joio e selar ou atar o trigo para o celeiro celestial. Essas coisas devem absorver toda a mente, a atenção toda. Está lá em Primeiros Escritos. Precisamos prestar atenção e ter atenção nisso aí. A obra do selamento começou em 1844. Eventos finais, página 119. Está aqui, ó. Eventos finais, página 119, edição 16ª. Vou ler aqui umas coisinhas, um trechozinho aqui para nós entender aqui o que é que Deus está falando aqui. No tempo do selamento, agora, vi que a presente prova do sábado não poderia vir até que a mediação
de Jesus no lugar santo terminasse e ele passasse para dentro do segundo véu. Portanto, os cristãos que dormiram antes que a porta fosse aberta no Santíssimo, quando terminou o clamor da meia-noite, no 7º mês, em 1844. O clamor da meia-noite é quando Jesus sai o noivo, né? Ele vai para o Santíssimo, após as 2.300 tardes de manhã, que foi 1854. E que não havia guardado o verdadeiro sábado. Agora reposam em segurança, pois não viveram a luz e o teste sobre o sábado, que nós agora temos. Nós é que somos provados sobre o sábado, nós é que temos esse teste. Uma vez que a porta foi aberta, eu vi que Satanás estava tentando alguns do povo de Deus, neste ponto, sendo que grande número de bons cristãos adormeceram nos triunfos da fé e não guardaram o verdadeiro sábado. Eles estavam em dúvida quanto se isto um teste para nós agora. Satanás está agora usando cada artifício neste tempo de selamento a fim de desviar a mente do povo de Deus da verdade presente e levá-los a vacilar. É isso que Satanás está fazendo. Ele quer fechar a porta do Santíssimo e quer abrir a porta do Santo, dizendo que o juízo começou no ano 31, que o primeiro selo abriu ali, e outras um bocado de ensinamentos aí errados, e o povo indo atrás disso aí, desprezando a Bíblia e seguindo ensinamentos de teólogos. Se continuar assim, vamos perecer. Está pedindo para ler em Primeiras Escritas, capítulo 42 e 43. Vá lá que você vai ver Deus falando isso. Vi que ela, a senhora Rasten, estava selada e a voz de Deus ressurgiria e se ergueria sobre a terra. Veja bem, a senhora Rasten já estava morta e aqui a leitura vai dizer que ela pertence aos 144 mil. Eventos finais, página 191. Diz assim: vi que ela, a senhora Rasten, estava selada e a voz de Deus ressurgiria e se ergueria sobre a terra e estaria com os 144 mil. Vi que não precisamos chorar sobre ela. Ela repousaria durante o tempo da angústia. A senhora Rasten estava morta, ia atravessar o período da angústia, o tempo da angústia, mas ela seria ressuscitada e estaria com os 144 mil. É o que diz o Espírito de profecia. Então, vamos crer ou não crer no Espírito de profecia? Em nossa terra vivem homens que passaram dos 90 anos de idade. O resultado naturais da velhice se fazem notar em sua debilidade, mas eles creem em Deus e o Senhor os ama. O selo de Deus está neles e se encontrarão entre aqueles a cujo respeito o Senhor disse: bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor. Oxalá o selo de Deus seja colocado em nós. Dentro em pouco será colocado o selo de Deus em cada um de seus filhos. Oxalá ele seja colocado em nossas frontes. Quem pode suportar o pensamento de ser passado por alto quando o anjo se puser a selar os servos de Deus em suas frontes? Se os crentes, na verdade, não forem sustidos por sua fé nestes dias relativamente pacíficos, que é um tempo calmo, que os deterá quando vier a grande prova e sair o decreto contra todos os que não adorarem a imagem da besta e nem receberem na testa ou nas mãos o sinal. Não está longe esse tempo solene. Em vez de se tornar fraco e irresoluto, o povo de Deus deve estar reunindo forças e ânimo para o tempo de angústia. É o que está dizendo aqui a leitura do Eventos Finais, página 191. Então nós temos que estudar, examinar a palavra do Senhor, buscar a presença do Senhor e botar em prática o que Deus está ensinando.
Eu quero fazer uma leitura aqui rapidinho de um assunto que está aqui interessante. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 66. Bem louvado seja o Senhor, irmãos e irmãs. Esta é uma reunião extraordinária para os que têm o selo do Deus vivo. No livro Testemunhos Seletos, volume 2, página 263, diz o seguinte: vi que ela quem? A senhora Hasten, estava selada e a voz de Deus ressurgiria e se ergueria sobre ela, sobre a terra, e estaria com os 144 mil. Vi que não precisamos chorar sobre ela, ela repousaria durante o tempo de angústia, e tudo que pudéssemos lamentar seria nossa perda de ficar privado de sua companhia. Vi que seu falecimento redundaria em bem. Ensinava a irmã White que aqueles que morreram na mensagem desde 1844, de quem é dito, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor, serão membros dos 144 mil. Por isso, segura-te, irmão, que essa era a crença. Por isso, asseguro-te, irmão, que essa era a crença e o ensinamento de Ellen G. White. Muitas vezes eu a ouvi fazer declarações com esse feito e tenho em meu poder uma carta ao irmão Hasten, que é mencionado na página de Life Shakes, na qual ela diz claramente que a esposa dele, que havia falecido recentemente, seria membro dos 144 mil. Ellen White, Wilfrid C., carta datada de 18 de abril de 1929. Durante certo tempo, tem se discutido entre o nosso povo sobre a questão: quem pertencerá aos 144 mil? Alguns diziam que aqueles que morreram na fé, na tríplice mensagem angélica, pertencerão a este grupo. Feliz ao passo que outros suscitaram a ideia de que somente aqueles que vivem até o fim, sem ver a sepultura, se acharão entre os números. Faz pouco tempo, o signatário ouviu uma pregação do irmão Iven que ele proferiu diante dos membros da comissão da Conferência Geral, e na qual deu uma declaração que ele fizera a irmã White, declaração esta que para sempre devia resolver esta questão para aqueles que creem no espírito de profecia. Se não crê, não crê mesmo. Tem que crer no espírito de profecia, porque está no espírito de profecia. O irmão Iven havia perguntado diretamente à irmã White se os que morreram nesta mensagem se achariam entre os 144 mil. A declaração dela, segunda foi escrita então em taquigrafia, foi: ok, sim, os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo estarão entre os 144 mil. Para mim, é isto muito claro. Esperamos que esta declaração dissipara toda dúvida que, porventura, tenha surgido na mente de alguns e animará aos nossos irmãos velhos que se acham perto do fim de sua carreira terrestre. Devemos agradecer sempre a Deus as claras declarações que nos deu por meio do Espírito de profecia. Que Deus seja louvado. Nós temos que crer na Bíblia e no Espírito de profecia. O selamento para o povo de Deus começou em 1844. E quando Deus voltar, Deus vai encontrar um grupo de 144 mil, mas um grupo também de ressuscitado com corpo glorificados, que farão parte dos 144 mil. Os 144 mil não representam a multidão. Os 144 mil é um grupo. Se você lê Apocalipse 14:4, Deus fala das primícias. Eles são as primícias. Pode ver isso também em Levíticos, capítulo 23, verso 9 a 12. Deus fala do Levítico. Pode ver também lá em Romanos 9:16, que Deus fala da seara e das primícias. São dois grupos, tá?
Só que o grupo dos 144 mil é um grupo específico. São eles que vão terminar a pregação do Evangelho na Terra, apresentando a tríplice mensagem angélica. E vai trazer a grande multidão através do apelo de Jesus, da mensagem, da tríplice mensagem angélica. Apocalipse 18:4, sai dela, povo meu. Que Deus abençoe a todos, que Deus seja louvado com essa mensagem. Santo Deus, Pai eterno, exaltado e glorificado seja o teu nome. Agradecemos pelos teus ensinos, que são maravilhosos, e devemos ficar atentos à Bíblia e ao Espírito de profecia, porque a tua palavra está sendo distorcida nos últimos dias. E tem muitas pessoas aí, meu Deus, desprezando a tua Bíblia, sem estudar a Bíblia, e querem ser selados, e querem fazer parte de um grupo de 144 mil, querem ser selados pelo Senhor, sem obediência à palavra, sem obediência aos teus ensinos. Como isso pode? Ah, mas nós somos batizados, nós pertencemos à igreja verdadeira, mas sem obediência à verdade? Precisamos abrir os nossos olhos. Que o Espírito Santo abra os nossos olhos enquanto há tempo. Perdoe todos os nossos pecados, permaneça conosco, em nome de Jesus. Amém.